bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa ideia que talvez ajude a entender um pouco do caos das narrativas políticas de hoje em dia. É a chamada teoria do dobro da basteira. E tudo começa com aquela sensação, sabe? Aquela pergunta que paira no ar em tantas conversas sobre política. Será que certas pessoas vivem numa realidade completamente à parte? Pois é exatamente daí que parte esta teoria. A ideia central é a seguinte: há quem tente viver ao mesmo tempo em duas realidades. Pensa assim, de um lado, a realidade A, que é o mundo dos factos, do que realmente aconteceu, os registros, o contexto. E do outro, a realidade B, uma narrativa selecionada, emocional, que conta uma história com heróis e vilões bem definidos. E claro, essas duas realidades, a dos factos e a da narrativa, não vivem em paz. Elas colidem. O que realmente aconteceu na realidade A muitas vezes bate de frente com a versão contada, a interpretação dada na realidade B. E aqui é que a coisa fica interessante. Quando um facto da realidade A contradiz a narrativa da realidade B, o que acontece? A pessoa abandona a narrativa? Não. De acordo com a teoria, ela inventa uma história extra, uma justificação só para proteger a narrativa original. A contradição, em vez de ser um freio, vira combustível para criar mais história. Então, essas histórias extra, essas justificações, têm um nome bem visual na teoria. São os remendos. Pense neles como uma fita cola narrativa usada para tapar qualquer furo ou rachadura que apareça na história principal. Vamos ver alguns exemplos clássicos. Com certeza já ouviram este. Mas tiraram do contexto. É o remendo perfeito para descartar uma prova que incomoda, não é? Ou que tal este? Quando algo corre mal, em vez de ser um erro, vira uma estratégia. É uma forma de transformar uma falha aparente numa jogada brilhante de xadrez. E claro, não podia faltar o grande clássico. É uma conspiração do sistema. Este remédio é poderosíssimo. Ele não só defende o líder, como o transforma numa vítima, e qualquer crítica passa a ser vista como parte de um grande ataque. Isso leva-nos a uma espécie de regra de ouro. É simples. Quanto mais distante a narrativa estiver dos factos, mais remendos serão necessários para a manter de pé. A estrutura precisa de mais e mais suportes. Ok, mas este processo de remendar a realidade não fica por aqui. Ele pode evoluir. Com o tempo, esse padrão vai escalando, quase como se fosse uma escada, com vários degraus de comprometimento. E aqui temos os 6 degraus dessa escada. Começa com a simples repetição, depois a simplificação do mundo em bem contra o mal. A seguir vem a blindagem, que é quando se criam argumentos para nem sequer verificar os factos. O quarto degrau é a inversão. A prova contra a narrativa vira prova a favor dela. Depois, a expansão, a necessidade de converter outros. E por fim, no topo da escada, a mitologia. O líder deixa de ser uma pessoa e vira um mito, um salvador. Mas atenção, essa construção toda não é um trabalho a solo. Longe disso, essa realidade alternativa torna-se um projeto coletivo, um universo partilhado que é construído e mantido por um grupo inteiro. Vira um desporto de equipa. E é fascinante ver como esse universo se expande. Alguém inventa um detalhe novo, outra pessoa pega nesse detalhe e liga-o a algo do passado. Um terceiro cria um meme que viraliza. Outro grava um vídeo a explicar tudo e, de repente, alguém aparece a dizer: "Eu estava lá, eu vi." Cada um contribui com uma peça e a narrativa ganha vida própria. No fundo, o que temos é quase uma fórmula para o crescimento da confusão. É a soma dos factos, mas interpretados pela narrativa, mais todos os remendos criados para a proteger, e ainda a camada de fanfiction adicionada pela comunidade. O resultado, uma confusão que só aumenta. E o ponto-chave é este: toda essa besteira, todos esses remendos e histórias não se perdem no ar. Eles são guardados, arquivados, acumulam-se e transformam-se numa espécie de biblioteca de provas que pode ser consultada a qualquer momento para justificar a narrativa. Ok, o cenário parece complexo, até é um pouco desanimador. Mas a teoria não serve apenas para descrever o problema. Ela também aponta caminhos. Se entendermos o mecanismo, talvez possamos encontrar algumas ferramentas práticas para pensar com mais clareza. São uma espécie de antídotos para estas armadilhas narrativas. Coisas simples, mas poderosas. Por exemplo, fazer uma pausa antes de partilhar algo. Ou ir sempre à procura da fonte original do vídeo completo, não só do recorte. Cruzar informações. E talvez o mais difícil, separar a pessoa da ideia. A questão não é gostar ou não de quem diz, mas sim se a afirmação se sustenta. E claro, a coragem de dizer não sei. Tudo isto pode ser resumido numa checklist mental super rápida, de menos de 1 minuto. Antes de aceitar ou partilhar algo, perguntar:
qual é a fonte original? O contexto bate certo? Isto é uma prova ou é só emoção? Existe uma explicação mais simples e fundamental. É possível mudar de opinião se aparecerem provas em contrário? E para fechar, fica a ideia mais forte da teoria. A besteira não se limita a duplicar. Ela reproduz-se. Uma vez que esta realidade paralela está montada, cada novo facto, cada novo vivento, em vez de a desafiar, torna-se apenas mais matéria-prima para que a narrativa continue a crescer e a multiplicar-se. E se a desinformação fosse mais do que apenas uma mentira? E se ela funcionasse como um vírus? Um que não só infecta a nossa mente, mas que consegue reescrever a própria realidade. Nesta análise, vamos mergulhar numa história bem estranha que se passa em Campinas para tentar entender a mecânica de um vírus narrativo. E vamos ver como ele se parece, de um jeito bem inquietante, com o mundo em que a gente vive. Para começar, vamos direto ao ponto. A nossa história toda parte de uma observação de arrepiar, uma frase que já mostra que a própria realidade em Campinas está, de alguma forma, se partindo em duas. É aqui que o mistério começa. Bem no coração de Campinas, alguma coisa está profundamente errada com a comunicação. Sabe, as conversas não andam, elas entram em loop. As pessoas ficam repetindo as mesmas frases com uma certeza absoluta que parece ter saído do nada. Esse é o primeiro sintoma de que a realidade está com uma falha bem grave. Isso vai muito além de um simples mau humor coletivo, não é? É uma falha sistêmica na comunicação. Para um especialista em anomalias como o doutor, esse padrão é um sinal bem claro. Isso não é um problema social, é um problema temporal. A cidade parece que está a viver em duas linhas do tempo, ao mesmo tempo. E aí vem a primeira pista concreta, e ela não vem de uma pessoa, mas do próprio ambiente. Uma mensagem projetada na água da Lagoa do Taquaral. É como se a realidade fosse um software que acabou de receber uma atualização, um patch. Isso confirma a suspeita do doutor. Existe uma força externa remendando o mundo ativamente. Ok, então o que está causando essa divisão toda? O doutor dá o diagnóstico: não se trata de uma simples mentira, é um vírus de realidade em grande escala. E o que é exatamente um vírus narrativo? Pensem assim, é um sistema que força a mente a se apegar a uma história inventada, mesmo que essa história vá contra tudo o que os olhos estão vendo. Ele não muda só opiniões, ele muda a percepção da realidade, criando uma cronologia paralela. Essa tabela aqui na imagem resume a divisão perfeitamente. De um lado, a gente tem a realidade A, o mundo como ele é, baseado em evidências, em coisas concretas. Do outro, a realidade B, que é um mundo construído só de narrativas. E o mais bizarro, ela não enfraquece com o debate, pelo contrário, ela fica mais forte. A entidade por trás do vírus, um antigo software social chamado o Curador de Remendos, revela o seu objetivo final. É fazer a realidade ficar tão cheia de contradições que, no fim, nada mais faz sentido. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é ver como os personagens tentam lutar contra isso e como os esforços deles dão completamente errado. É uma verdadeira armadilha. Porque, pensem bem, a resposta lógica seria corrigir a narrativa falsa, certo? Apresentar factos, mostrar evidências, mas esse vírus joga com regras totalmente diferentes. E é aí que um visitante, um cara cético que já viu de tudo, saca na hora o paradoxo central. Ele percebe que toda vez que alguém tenta desmentir a narrativa, isso só a fortalece. Discutir com o vírus é como dar comida para ele. Então, o ponto crucial fica claro. O vírus não se alimenta de lógica, ele se alimenta da energia emocional que é gerada durante o conflito, a briga, a discussão. Bem, vamos então para a solução, porque a equipe percebe que não dá para vencer lutando de frente. Eles precisam de uma estratégia completamente nova. E o novo plano é basicamente este: matar o vírus de fome, se recusando a interagir com ele nos termos dele. É exatamente como o Rick diz: fechem o restaurante. Para isso, o doutor desenvolve um protocolo mental. A ideia não é provar o que é verdade ou mentira, mas sim restaurar a capacidade de cada um de pensar com clareza. É um passo a passo: reconhecer a emoção, parar o reflexo de responder na hora, fazer perguntas básicas e, por fim, se perguntar: quem ganha com essa história?
Para colocar isso em prática, eles espalham pela cidade essas âncoras mentais. São ideias simples, como pausa de 10 segundos ou isso é fato ou interpretação. O objetivo é quebrar o ciclo de repetição automática do vírus. O clímax da história não é uma batalha de lasers, mas uma batalha de ideias que acaba levando a um reinício, um reset em toda a cidade. Usando a sua tecnologia, o doutor emite um pulso de descompressão narrativa por Campinas. Esse pulso não apaga memórias. Ele basicamente baixa a temperatura emocional da cidade, quebra aquele reflexo automático do remendo e dá às pessoas o espaço mental que elas precisavam para pensar de novo. E aqui chegamos a uma observação crucial de uma das personagens. O vírus perde todo o seu poder no momento em que a plateia para de participar do show de horrores e começa a observar criticamente. E é exatamente o que acontece. Sem o combustível emocional, as duas realidades se fundem de novo em uma só. A crise aparentemente chegou ao fim. Mas uma mensagem final, num ecrã esquecido, deixa uma conclusão de arrepiar. Só porque uma narrativa viral foi derrotada, não quer dizer que o sistema que cria essas narrativas desapareceu. E aí fica a pergunta no ar: em que remendo será que a gente está vivendo agora?